Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da linha de frente no conflito da Ucrânia. Apesar de haver uma espécie de trégua na linha de frente, há muito o que comentar, porque durante estas últimas horas foram relatados avanços realmente massivos ao longo do fronte. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia. Reprovo totalmente a violência. E gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se vocês gostam do conteúdo e ainda não se inscreveram, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim. Antes de começar, queria destacar e enfatizar que a maioria das informações de hoje vem de algumas poucas fontes que estão falando sobre esses avanços. Claro, isso depende de cada avanço, mas hoje há informações de fontes como Dipsu, DeepGain e principalmente de Ziac Maps, todas fontes que vocês podem encontrar na descrição deste vídeo. Mas não vamos perder mais tempo. Em primeiro lugar, temos que ir para a zona sul de Donetsk, onde já faz um tempo que temos falado bastante sobre os avanços russos em direção a Bakatir, onde os invasores russos já mantêm o controle de algo como 30%, talvez um pouco mais, dessa localidade. Dito isso, durante estas últimas horas, foram reportados avanços um pouco mais ao norte. O exército russo conseguiu fechar certas posições que estavam ao norte de Andrivka, o que permitiu aos ocupantes avançar mais de 20 quilômetros quadrados nessa direção. Isso também lhes permitiu se aproximar da localidade de Alexivka, que fica justamente ao norte de Bakatir. E aqui podemos ver que, se os russos desenvolverem esse eixo de avanço, poderia se formar uma espécie de manobra em pinça, onde, pelo sul, os russos atacariam Bakatir, e, pelo norte, poderiam começar a pressionar a localidade de Alexivka. Dito isso, também é importante destacar que Alexivka e Bakatir são divididas por um rio, o rio Bovcha. Portanto, não é como se esses dois eixos de ataque fossem se unir com facilidade, 100%, já que essas travessias costumam ser complicadas. No entanto, essa pressão ainda assim pode acabar afetando, por exemplo, as rotas de suprimento do exército ucraniano nesse setor. Com isso, os russos, se continuarem avançando nessa zona, estariam se aproximando por outro ponto da fronteira de Donetsk, com a região de Dnipropetrovsk, que, como temos comentado ultimamente, parece ser um dos objetivos da ofensiva russa: alcançar e se estabelecer nessa fronteira, dentro da região de Dnipropetrovsk. Avançando ao longo da linha de frente, quero subir um pouco mais ao norte, porque já vínhamos falando de todas as posições russas em direção a Kotlyarivka. Falamos sobre o rompimento russo rumo a Kotlyarivka, a posterior captura de Kotlyarivka, e também falamos sobre como a pressão do exército russo tem se concentrado um pouco mais ao sul. Primeiro rumo a Troitsk, localidade que já parece ter sido capturada pelos russos. Agora, o que está acontecendo, segundo fontes como Surya Maps, é que o exército russo entrou nas primeiras casas de Gorijov. Gorijov, como também já comentamos bastante nas últimas semanas, é uma localidade muito estratégica, porque se olharmos o mapa, dá para ver que os arredores de Gorijov, as áreas periféricas a oeste da cidade, ficam exatamente onde começa a fronteira de Dnipropetrovsk com Donetsk. Então, aqui existe uma possibilidade bastante clara, e que temos comentado bastante, de que os russos busquem capturar Gorijov para se estabelecerem já dentro da região de Dnipropetrovsk. No passado, foi reportado que certos grupos de infiltração russos, a partir de Kotlyarivka, chegaram à região de Dnipropetrovsk, mas, como comentamos também, esses grupos eram apenas forças de infiltração, que em nenhum momento conseguiram consolidar posições dentro da referida região. Agora a situação muda um pouco em relação a Gorijov. Se os russos, como estamos dizendo, tomarem Gorijov, então poderão assumir uma posição que lhes permita consolidar posições dentro de Dnipropetrovsk. Como já comentamos, entre Kotlyarivka e essa fronteira há muito espaço aberto, o que complica esses movimentos. Também devemos considerar que há uma localidade bastante extensa logo perto da fronteira, que é Nova Pavlivka, e ocupar posições nos arredores pode complicar a manutenção dessas posições. Mas, com a captura de Gorijov,
Aí sim poderíamos ver os russos com a possibilidade real de consolidar posições dentro de Dnipropetrovsk. Além disso, é muito provável que, considerando os avanços recentes em direção a Troitsky e em direção a Alexivka, os russos também comecem a pressionar contra a localidade de Bogdanivka, que já pode ser atacada de diversas direções. Manter essa posição se torna relativamente difícil, e tudo isso pode resultar em novos avanços nesse setor. Mas teremos que ver o que acaba acontecendo. O certo é que a batalha por Gorijove já começou, e teremos que ver, mesmo durante esta trégua, se os russos continuam avançando e se conseguirão ou não tomar o controle total da referida localidade. Mas vamos continuar, porque é necessário falar de toda essa zona de avanço rumo ao sul de Konstantinivka, que tanto temos comentado nestes últimos tempos. Essa zona de avanço pode ser analisada em 3 camadas: curto prazo, médio prazo e longo prazo. No curto prazo, o objetivo seria se aproximar dos flancos da localidade para forçar diferentes retiradas e, finalmente, entrar ou capturar a cidade, porque os russos já entraram em Stara Mikolaivka. No médio prazo, avançar em direção aos flancos de Toretsk e, no longo prazo, alcançar Konstantinivka a partir do sul. E o que aconteceu? Novamente foram reportados avanços russos, principalmente segundo informações dos IAC Maps, que indicam que os russos avançaram bastante em direção aos arredores das posições que já estavam consolidando no passado. Por exemplo, ao redor de Oleksandropil, ao redor de Kalinov e ao norte de Svitlodarsk. De maneira mais concreta, os russos conseguiram capturar diversas posições a partir de Selepil, ocupando vários quilômetros quadrados. As tropas russas estão se aproximando do flanco leste de Stara Mikolivka. Mas isso não é tudo. Os invasores também conseguiram avançar significativamente ao norte de Sukapolivka. Esse avanço tem um efeito duplo, ou melhor, um efeito triplo, poderíamos dizer. Primeiro, há um avanço em direção ao leste de Stara Mikolivka, o que aumenta a pressão sobre essa localidade estratégica. Além disso, os russos conseguiram se aproximar bastante da localidade de Romanivka. Eles estão praticamente nos arredores. Vamos falar mais adiante sobre a relevância disso, mas é importante destacar também que, com esse avanço, os russos estão se movendo em direção ao flanco de Leonidivka. Vamos falar primeiro sobre Romanivka e depois sobre Leonidivka. Com esse avanço em direção a Romanivka, os invasores russos estão muito próximos de entrar na localidade. E, se conseguirem entrar em Romanivka, teriam a possibilidade de começar a pressionar a cidade de Saria a partir de 2 direções. Primeiro, desde Oleksandropil, onde os russos já capturaram a localidade, e segundo, desde Romanivka, atacando Saria tanto pelo leste quanto pelo oeste. Isso é fundamental porque, se Saria cair, Stara Mikolivka ficará condenada. Como é possível ver no mapa, Saria está localizada exatamente ao norte de Stara Mikolivka. E, se os russos conseguirem capturar Saria, isso significaria que Stara Mikolivka ficaria completamente cercada. Essa situação, mais uma vez, colocaria a defesa ucraniana nesse setor em uma posição extremamente difícil. Como já mencionamos anteriormente, a situação vem se deteriorando para o exército da Ucrânia, mas ainda não é crítica. Pelo que se sabe até o momento, não há problemas de suprimento em direção a Stara Mikolivka. A defesa da cidade continua respondendo muito bem à entrada russa. Mas o que estamos vendo aqui é que o exército russo está apelando para o plano B, o mesmo que usam sempre que não conseguem fazer progressos. Quando a defesa ucraniana resiste de forma eficaz, os russos tentam contornar as linhas pelo flanco. E nisso, desta vez, eles estão tendo algum sucesso. Se formos nos guiar pela tendência do que costuma acontecer, é provável que, se Romanivka cair e os russos começarem a se aproximar de Saria, veremos o exército da Ucrânia começar a se retirar de Stara Mikolivka. Isso segue um padrão. As forças ucranianas resistem até o último momento possível, até que a retirada se torne inevitável. E aí, a retirada acaba sendo realizada. Por isso, é preciso ficar muito atento a essa situação. Como já dissemos, Stara Mikolivka parece ser o objetivo de curto prazo para os russos neste setor. O que acontecer com Romanivka será fundamental para o desenrolar dessa ofensiva. Se Romanivka e Saria caírem,
os russos terão campo aberto para seguir avançando rumo ao norte. E os objetivos de médio prazo deles são Toretsk, enquanto o de longo prazo é Kostiantynivka. Retornando ao objetivo de médio prazo, Toretsk, os russos agora estão fazendo avanços em direção ao oeste de Leonidivka. Com isso, estão se aproximando da localidade de Novopokrovsk. No passado, durante a primeira fase da batalha por Toretsk, vimos os russos avançarem ao longo dessas localidades com o objetivo de alcançar a retaguarda de Toretsk. Mas isso não teve muito êxito e a batalha acabou sendo decidida por meio de diversos ataques frontais. Agora, a batalha por Toretsk foi reiniciada, e um dos principais motivos para isso foi que o exército russo jamais conseguiu assegurar seus flancos. Eles negligenciaram os flancos, o que permitiu à Ucrânia se infiltrar e retomar a ofensiva pela cidade. Esses avanços atuais em direção aos flancos de Toretsk provavelmente são uma resposta a essa falha. Os russos agora tentam concluir, de uma vez por todas, essa batalha, evitando que o exército da Ucrânia possa repetir os contra-ataques anteriores. Esses últimos movimentos russos são parte desse esforço. Ainda falta para os invasores entrarem em localidades como Novopokrovsk, mas essas movimentações mais recentes lhes permitem seguir avançando nessa direção. Se conseguirem capturar Romanivka, por exemplo, poderiam usá-la como base para lançar ataques contra Saria, da mesma forma que poderiam atacar outras localidades próximas a partir dali. Mas, como sempre dizemos aqui, será preciso esperar para ver o que acaba acontecendo. E também é importante destacar que está chegando ao fim o que foi esse curto período de trégua. Restam poucas horas para que, oficialmente, se encerre esse intervalo, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Em breve, os ataques mais intensos devem ser retomados. Como já se sabia, nenhum dos lados respeitou completamente a trégua. A Ucrânia foi clara ao afirmar que não a respeitaria, e os russos, por sua vez, também realizaram diversos ataques em diferentes pontos. Como já mencionamos antes, essas tréguas, assim como ocorreu na chamada Trégua da Semana Santa, jamais seriam respeitadas 100%. No entanto, houve sim uma redução na intensidade dos combates. Isso foi bastante notável, embora não tenha chegado ao nível de cessar-fogo da Semana Santa. Agora, essa trégua também está chegando ao fim. Como dissemos no último vídeo antes dessa pausa, os russos haviam conseguido estabelecer muita iniciativa em diversos pontos de pressão importantes. Avanços estavam sendo registrados ao sul de Kostiantynivka, na área de Kotlyarivka, na região de Velika Novosilka e em direções como Novomikhailivka e Pokrovsk. Os russos estavam fazendo progresso em todos esses setores críticos. Agora, será necessário observar se, após essa trégua, os russos conseguirão retomar essa iniciativa. Conseguirão manter os avanços em pontos-chave? Ou será que a Ucrânia aproveitou essa pausa para se reestruturar e se reposicionar em diferentes frentes? Isso será algo muito interessante de acompanhar. E as respostas para todas essas perguntas provavelmente começarão a surgir nas próximas horas. Com isso, encerro por hoje. Muito obrigado por assistir, desejo uma excelente tarde a todos e espero reencontrá-los amanhã. Até logo e muitíssimo obrigado!